Olá a todos, eu gostaria de agradecer a presença aqui do Dr. Luciano Azevedo, que é professor livre docente de disciplina de emergências clínicas da USP, é pesquisador e superintendente de ensino do Hospital Sírio-Libanês e foi presidente do Instituto Latino-Americano de Sepsi de 2016 a 2019. E gostaria de agradecer também a presença do Dr. Paulo Ribeiro, que é médico, cirurgião e intensivista e nutrólogo, e é o coordenador da EMTN do Hospital Sírio-Libanês. A gente vai para o nosso bate-papo, cada um de casa, porque a gente está respeitando o isolamento, mas a gente quer estar próximo de vocês, e a gente vai fazer hoje um bate-papo muito especial com relação à pandemia do coronavírus, à infecção pelo coronavírus, mas no que tange aos doentes graves. Então a gente quer falar daqueles 15% dos doentes que vão para uma internação hospitalar e daquele grupo mais restrito que vai para dentro da terapia intensiva. Então esse é o nosso foco. Eu vou começar com o Dr. Luciano. O senhor poderia passar para a gente algumas informações no que diz respeito à transmissão, tempo de incubação e sintomas da gripe? O que a gente deve se preocupar? Bom, obrigado primeiro pelo convite, né, a Valéria e todas as pessoas da Nestlé. Para mim é um prazer estar aqui conversando com o Paulo Ribeiro e com você, Valéria, sobre esse tema que está sendo tão desafiador para os profissionais de saúde e para as pessoas, né, em geral, no mundo inteiro. Bom, por que isso tem, essa pandemia tem sido um problema de saúde significativo? Ela tem sido um problema de saúde significativo por causa de algumas características específicas do SARS-CoV-2, né, do coronavírus causador do Covid-19. Uma dessas características é a sua transmissibilidade. Então, ele é mais transmissível do que muitos vírus que a gente tem visto por aí, inclusive muitos influenza, né? Ele tem um coeficiente de transmissibilidade muito elevado, né? E também existe toda uma discussão se, por exemplo, o indivíduo, as pessoas que estão assintomáticas ou oligossintomáticas também podem transmitir o coronavírus. Então, existem papers mostrando que a maioria da transmissão, através de modelos matemáticos, mostrando que a maioria da transmissão desse agente é por pessoas assintomáticas, então, ou oligossintomáticas. Nesse sentido, a gente realmente tem um germe com potencial de transmissão muito elevado e que tem realmente um risco de disseminação muito amplo, né, no mundo inteiro. O que acontece? Esses pacientes têm o contato com um indivíduo que está portador sintomático ou oligossintomático da doença, eles desenvolvem o período de incubação, que geralmente é descrito como sendo de 7, 10 dias, né, podendo chegar a 14 dias. Esse é o motivo pelo qual a recomendação de isolamento é de por volta de 14 dias. Então você tem esse período de incubação, e os sintomas são muitos sintomas respiratórios com algum comprometimento digestivo também. Então, o indivíduo tem fundamentalmente febre, ocorre em 60%, 80% dos casos, mas já foi descrito um percentual significativo dos doentes que tem quadro clínico importante e não desenvolve febre, mas o paciente tem febre, tem garganta inflamada, tem tosse, geralmente uma tosse seca, mas pode ter um pouco de secreção. Então, são sintomas bem respiratórios mesmo, até o momento que ele vai desenvolver uma piora, uma evolução clínica desfavorável, que ele pode desenvolver, por exemplo, a insuficiência respiratória, vai desenvolver dispneia, vai ter acometimento pulmonar, e isso é um dos critérios para internação, como a gente vai poder discutir mais para frente, tá bom? Tá. E quais são a população de maior risco para a Covid? Com quem a gente deve se preocupar? Então, pela descrição dos estudos, a gente tem uma população que é a população dos indivíduos ou idosos, a partir de 60, 65 anos, ou os indivíduos que têm até dessa faixa etária ou de faixa etária menor, mas que têm alguma comorbidade significativa, principalmente a comorbidade relacionada ao sistema cardiovascular. Então, o indivíduo hipertenso ou o indivíduo que tem algum problema cardíaco prévio, essas são as pessoas que têm um risco maior de desenvolver doença grave por Covid-19, então pelo coronavírus. Então, se eles forem acometidos pela infecção, eles têm um risco maior de falecer ou de ter uma doença com síndrome de desconforto respiratório, com uma evolução clínica desfavorável. A gente não tem informação
grande a respeito de gestante, que é um grupo de risco geralmente considerado, mas que está sendo interpretado como, por exemplo, trabalhadores que são da saúde, que são gestantes, estão sendo afastadas do cuidado desses pacientes, exatamente pela falta de informações que se tem a esse respeito. E o que a gente sabe, por exemplo, das crianças, é que as crianças tendem a ter um quadro mais leve do que o quadro dos adultos, então provavelmente por terem maior reserva funcional, né? Então as crianças elas têm um quadro que muito infrequentemente causa doença grave e muito infrequentemente elas precisam ir para a unidade de terapia intensiva, por exemplo. Então, grupo de maior risco de doença grave é idoso ou com comorbidade, notadamente se essas comorbidades tiverem um mau controle. Então, indivíduo com diabetes mal controlado, insuficiência cardíaca com muitas internações e por aí vai. Ok. Considerando que 80% desses pacientes, em média, vão ter a doença leve, eu quero focar nos 20% que vão para o hospital, 15 a 20. Quando é que a gente tem que olhar para um paciente e dizer assim, está na hora de uma internação hospitalar? E uma vez estando nesse contexto hospitalar, quem é que deve ir para a terapia intensiva? Quais são os critérios de eleição? Essa é uma pergunta muito... Essa é uma pergunta que tem um certo grau de subjetividade, apesar de você ter vários protocolos que recomendam como deve ser o cuidado com esses pacientes, né? Então, um número grande desses indivíduos vai ter uma pneumonia causada pelo vírus, né? Se você fizer análise tomográfica, você vai ver aquelas alterações características de infiltrado, vidro fosco, etc., que aparece na tomografia, num número grande de pacientes, mas que estão relativamente pouco sintomáticos. Então, critério para internação é sintomas exacerbados, então, paciente que fica desidratado porque não consegue se alimentar, ou por febre excessiva, o paciente que tem um desconforto respiratório com dessaturação ou antaquipneia persistente, esses são os critérios que a gente pensa em internar, porque, principalmente no cenário de epidemia, você não consegue internar todo mundo, né? Então, internar todos os pacientes com Covid positivo, você não tem o recurso hospitalar para internar todos esses indivíduos. Ou aqueles pacientes que pertencem a grupo de risco, mesmo que não tenham uma doença significativa grave no momento da positividade do teste. Então, eu sou um idoso com comorbidade, eu tenho um teste positivo, eu posso estar bem, mas talvez valha a pena eu observar durante um tempo esse paciente internado pelo risco dele vir a desenvolver a doença mais grave durante a sua evolução clínica. Então, eu diria que nos indivíduos jovens sem comorbidades, sinais clínicos de exacerbação, né, de piora da doença são indicativo de internação no hospital, e no indivíduo idoso, ou no indivíduo com comorbidade, né, no paciente que tem alguma doença crônica, eu diria que nesses, o nosso cutoff, o nosso limiar de internação tem que ser menor, tem que ser mais precoce, porque esses são os que desenvolvem o maior risco de complicações. Agora, para internação na unidade de terapia intensiva, são aqueles pacientes que desenvolvem a necessidade de oxigênio-terapia suplementar, principalmente quando é oxigênio de alto fluxo, insuficiência respiratória grave, ou existe uma descrição também de comprometimento cardíaco pelo quadro viral, então os pacientes podem ter arritmia, podem ter descompensação cardíaca, eles também têm necessidade de internação na unidade de terapia intensiva. Ou quando é um indivíduo que tem uma descompensação da sua doença de base por conta da doença do Covid-19, né? Então, descompensa a insuficiência cardíaca, descompensa o diabetes, nesses casos vale a pena uma monitorização mais estrita na unidade de terapia intensiva. Tá certo. Paulo, considerando esses pacientes que não vão precisar de terapia intensiva, existe alguma orientação nutricional específica para esses pacientes com a forma leve de doença? O que deve ser observado nesse contexto? Então, eu acho que para a forma muito leve da doença, como o Luciano falou, que é uma questão só de segurança do paciente estar internado, eu acho que você não precisa de nenhuma atitude nutricional muito específica. Eu acho que, provavelmente, os pacientes comam bem, fiquem bem, no máximo você tem que avaliar o paciente se tem risco nutricional prévio ou não, porque é um paciente sarcopênico, desnutrido, enfim, uma série de condições já prejudiciais do ponto de vista nutricional e, eventualmente, acrescentar para ele suplementos que possam complementar aquilo que ele não consegue comer por boca. Conforme o paciente vai ficando mais grave, ainda numa unidade de internação, provavelmente a nutrição dele vai ficando cada vez mais comprometida, porque ele está mais ou menos mais grave. Mas eu acho que durante o período de internação e unidade de internação comum, eu acho que a máxima interferência seria realmente associar mais para esse paciente. E observá-lo
Realmente, claro. Considerando as dificuldades que a gente vai ter hoje com restrição da equipe, porque a gente sabe que hoje em dia a gente restringe quem vai visitar esses pacientes para evitar a disseminação do vírus. Qual seria uma dica, assim, essa dica, considerando que as nutricionistas podem, por questão de proteção delas próprias, não terem tanto acesso a esse doente, não entrarem no leito, então o paciente que está na enfermaria com Covid, que vai ter o seu acesso restrito, o que você usaria como marcador para dizer assim, preciso suplementar e preciso passar uma sonda enteral, uma quantidade que ele está se alimentando, algum exame, o que você usaria? Usar os dados do prontuário de alguém que examinou o paciente e fazer uma avaliação, uma triagem de risco nutricional. Isso dá para fazer com os dados que eu tenho no prontuário do paciente. E eu acho que a quantidade que ele está comendo é fundamental, porque ele não vai poder sair, não vai poder ser pesado, quer dizer, então é muito importante que ela possa avaliar de alguma forma o quanto ele está ingerindo. E qual seria o ponto de corte percentual? Eu acho que menos que 50%. Ok. Vou voltar para o Luciano. Luciano, quais são as disfunções orgânicas mais comuns dos doentes que vão para a UTI com Covid? Então, Valéria, claramente é disfunção respiratória, né? Então é uma síndrome respiratória aguda grave, que nada mais é do que uma das etapas, digamos assim, da síndrome do desconforto respiratório. Então esses pacientes têm claramente uma disfunção respiratória por pneumonia viral mesmo, né? Isso está bem descrito, tem achado radiológico, achado tomográfico, achado de necrópsia com infiltrado de membrana hialina, né, como a descrição clássica da síndrome da membrana hialina, da síndrome do desconforto, com infiltrado inflamatório de linfócito no pulmão. Então, tá bem, a gente sabe bem, de forma de descrever bem o acometimento pulmonar. Adicionalmente ao comprometimento pulmonar que esses pacientes apresentam, que pode ser uma síndrome de desconforto moderada a grave, por exemplo, eles também têm um comprometimento cardíaco importante. Então, é descrito uma disfunção cardíaca com elevação da troponina sérica, da troponina ultrassensível nesses pacientes. Eles têm uma elevação bastante importante, e quando se fez, por exemplo, cateterismo, tem relato anedótico de caso de cineangiografia, porque esses pacientes tiveram alteração eletrocardiográfica e troponina aumentada, não tem doença coronariana macrovascular, digamos assim. Simplesmente uma doença provavelmente uma doença microvascular. Então, existe uma discussão sobre se eles não têm uma miocardite viral, principalmente por acometimento direto viral no cardiomiócito, que nos estudos de autópsia não ficou claro essa identificação, mas algum componente de disfunção miocárdica, que pode ser também um miocárdio standard, né, aquele miocárdio atordoado, o broken heart, associado com infecção grave, também pode estar descrito. De resto, eles têm as disfunções clássicas do paciente na unidade de terapia intensiva. Então, 5% mais ou menos vai evoluir, 10% vai evoluir com insuficiência renal. Existe também bem descrito uma disfunção de coagulação nesses pacientes. Bem descrito talvez seja exagero da minha parte, mas eles têm um aumento do dedímero, e o dedímero é descrito em estudos prognósticos como marcador independente de mortalidade. Quem tem dedímero aumentado se associa com mortalidade, e existe uma descrição também de que é um número de eventos razoável de óbito desses pacientes por complicações tromboembólicas, do tipo TVP, né, trombose venosa profunda, que vira um tromboembolismo pulmonar. Então existe essa descrição também, tanto que em alguns serviços eles recomendam parinização desses pacientes profilática, e alguns, se o dedímero está muito elevado, já partem para a parinização plena, mas isso não está descrito em lugar nenhum. Isso é muito relato verbal de, por exemplo, os colegas da Itália que estão sofrendo com essa pandemia já há algumas semanas a mais do que a gente. Tá. Quando a gente olha algumas séries de literatura sobre mortalidade em doentes graves, a gente sabe que a mortalidade geral do Covid ela é muito baixa. Mas quando a gente vai para dentro da terapia intensiva, pega esse grupo pequeno de pacientes que vai para dentro da terapia intensiva e olha a mortalidade deles, ela é muito elevada. Tem uma publicação no Lancet falando de 72 mil casos na China, mas que esses pacientes que foram para a UTI tinham uma mortalidade de 49%. O Arabi fez um outro relato de mortalidades de até 62%, uma vez que esses pacientes estão dentro da UTI. O que você acha que explica essa mortalidade tão elevada, e se você acha que esse padrão se repete em outros estudos? Se você viu isso, né? Bom, eu acho que esse é um cenário de... Primeiro que
quem vai para a UTI e quem morre é geralmente quem tem síndrome de desconforto respiratório agudo. Se você olhar a mortalidade da síndrome de desconforto respiratório agudo, ela é, nas casuísticas dos estudos clínicos, ela é de 40%, 45%. Nas casuísticas observacionais, ela é de 50%, 55%, aproximadamente, dependendo do país. Então já tem uma doença de base, uma síndrome cuja mortalidade é extremamente elevada, que é a síndrome do desconforto respiratório. Segundo, lembra que a gente está num ambiente de epidemia, ou seja, a gente está num ambiente onde os recursos e a possibilidade terapêutica desses doentes ela é mais complexa e é mais limitada. Por quê? Você está cuidando de um número extremamente grande de pacientes, com equipes que já estão em processo, por exemplo, de burnout ou já estão desfalcadas, ou seja, que não estão podendo desenvolver a sua capacidade terapêutica de forma plena, né? Então, você imagina, você está cuidando de 10 pacientes, sendo que 8 deles são síndrome de desconforto e 8 deles têm que pronar, e a sua equipe está desfalcada. Então, você efetivamente não consegue dar o melhor tratamento possível para esses pacientes nesse cenário, e isso tem uma repercussão clara no aumento de mortalidade desses pacientes. Tanto é que tem estudos mostrando que a mortalidade se modifica em cenários de epidemia e o excesso de demanda para os profissionais da terapia intensiva tem influência na mortalidade, por exemplo, isso demonstrado na época da influenza H1N1, né, demonstrando que a UTI sobrecarregada, superlotada, influencia na mortalidade dos pacientes e influencia também na mortalidade dos outros pacientes, não Covid. Então, certamente, nesse período agora, a mortalidade da sepsis, mortalidade do acidente vascular encefálico, vai também aumentar por causa da incapacidade das equipes de tratarem adequadamente, por causa da sua sobrecarga de trabalho. Uhum. Paulo, a OMS publicou dia 13 de abril já um primeiro manual de tratamento, dia 13 de março, perdão, um primeiro manual de tratamento desses pacientes com coronavírus e já incluiu nutrição enteral precoce, nas primeiras 24 a 48 horas. Quão precoce, imaginando essa gravidade de doença, com essa mortalidade SDRA, quais são os desafios, considerando esses pacientes nessa fase de começar precoce e o que a gente deve perseguir nesse precoce? A gente está fazendo toda uma transposição dos pacientes graves que a gente conhece para os pacientes com coronavírus, que na verdade são muito parecidos, mas o coronavírus acho que tem uma característica especial, também insuficiência respiratória muito grave e que traz muitos problemas para a nutrição, principalmente a nutrição enteral. Eu acho que a nutrição enteral deve ser precoce por tudo aquilo que a gente conhece, deve ser o mais precoce possível, seja 24, 48 horas, se possível. Acho que deve começar numa quantidade muito pequena, ou seja, deve-se estipular uma meta, como não se pode fazer calorimetria indireta, por exemplo, porque isso leva a mais contaminação. Pode-se usar uma fórmula de bolso, mas sempre procurando dar menos calorias, uma fórmula de bolso mais econômica, dizendo de 20 a 25 calorias por quilo por dia no máximo, e eu começaria isso assim muito lentamente, com 20% do VET, e aumentando isso muito gradativamente ao longo da primeira semana, mas com muita parcimônia e com muito cuidado. Porque a gente vai enfrentar pacientes sedados, pacientes que vão ter distúrbios gastrointestinais pela própria doença ou pelo próprio tratamento, de sedação, de bloqueio muscular, paresia gástrica, uma série de coisas, e não podemos também lançar mão de outras ferramentas, como por exemplo a endoscopia digestiva, que seria uma ferramenta altamente contaminante. Então esses pacientes provavelmente vão ter uma sonda gástrica, na imensa maioria das vezes, e nós vamos ter que lidar com isso, e com esse obstáculo que é tudo isso que esse paciente apresenta. Tá. Luciano, como é que se comporta a disfunção respiratória nesses pacientes no que tange ventilação? Você já falou de SDRA, que pode ser de moderada a grave, mas curare, sedação mais agressiva, ventilação prona nesse contexto, e quando é uma coisa muito importante, porque a gente tem dados de que eles ficam mais tempo ventilados, quando é que a gente indica traqueostomia pela violação da via aérea e o risco de contaminação? Bom, a sua pergunta é muito boa, Valéria. E assim, a gente ainda não tem uma resposta clara em relação a esses pacientes, né? Existe uma discussão muito grande de que muita gente discute que efetivamente o que esses pacientes têm, essa pneumonia viral que eles têm no pulmão, não se comporta como uma síndrome de desconforto respiratório agudo clássica, né? Então ela não tem aquele colapso nas áreas pulmonares basais e posteriores, ventilatório dependentes, etc., que a síndrome do desconforto tem como característica principal. E aí, isso pode claramente modificar o manejo desses doentes, porque, por exemplo, eles não têm
pelo menos nas fases iniciais, a descrição que a gente vê, claro, isso é muito feeling, né? É muita impressão clínica de quem está cuidando dos pacientes, porque a gente não tem ainda o referencial da literatura para nos dizer. O que a gente tem são série de casos pequenas, mas o feeling dos colegas que cuidaram desses doentes na China, que cuidaram na Itália e que estão começando a cuidar aqui no Brasil, é que a gente tem um pulmão que nas fases iniciais não tem uma complacência pulmonar tão comprometida quanto na síndrome do desconforto clássica, né? Então, é uma complacência pulmonar um pouco melhor do que o habitual, não responde a PIPs muito elevados, como na síndrome do desconforto respiratório agudo clássica, e respondem muito bem à posição prona. Então, o que é que tem sido recomendado ou sugerido, né? Não dá para fazer em recomendação porque a gente não tem evidência para essa doença ainda. Mas o que tem sido sugerido de volume corrente baixo, mantendo os padrões para síndrome de desconforto, para ventilação mecânica de doente com lesão pulmonar, 6, 5, 7, 8 ml por quilo, mantendo pressão no máximo, até 8 ml por quilo, mantendo pressão de platô 30 centímetros de água, tá? PIPs não muito elevados. PIP, se você quiser ajustar o PIP, você poderia usar aquela tabela do ARDSNET, mas a tabela de baixo PIP. Lá, por exemplo, no Hospital das Clínicas, a gente tem mantido os pacientes com 8, 10 centímetros de água de PIP no máximo, porque mais do que isso não tem demonstrado benefício claro. Manobra de recrutamento, só se eles desenvolverem hipoxemia refratária, só como manobra de resgate. E o que parece que eles gostam mesmo, eles se beneficiam mesmo, é da posição prona. Então, fazer uma posição prona que demore 14 a 18 horas por dia, que é isso que tem sido preconizado, principalmente naqueles doentes com PO2 e FO2 menor do que 150, parece que há um ganho substancial de troca gasosa nesses pacientes, se você estabelece uma posição prona nesses moldes que eu comentei com você. Então, essa é a orientação que tem sido reportada em termos de tratamento da síndrome do desconforto respiratório para esses pacientes. O bloqueador neuromuscular, a recomendação dos guidelines, ela é muito baseada no que a gente tem fora da síndrome do desconforto respiratório agudo do paciente com COVID. Então, ela é recomendado para aqueles indivíduos com SARA mais grave e, principalmente, se essa SARA grave estiver associada com dissincronia, ou seja, está interrompendo a ventilação mecânica adequada, ou se tem hipoxemia refratária, né, não responsiva a todas essas medidas que eu falei antes, ou se ele tem hipercapnia grave também, para ajuste melhor da ventilação. Mas, em linhas gerais, é isso que se tem feito para esses pacientes com COVID. E traqueostomia? Precoce, tardia, espera os 14 dias? Você me perguntou da traqueostomia também. A traqueostomia tem sido feita num percentual pequeno de doentes. O tempo médio de ventilação mecânica desses pacientes é de 10 a 14 dias. Então, isso já indica que a traqueostomia tem sido adiada nesses pacientes. Então, as sugestões são de realizar a traqueostomia nesses pacientes também por volta de 14 dias, 21 dias, ou seja, adiar a traqueostomia em relação ao habitual da terapia intensiva. Ok. Paulo, esse é o cenário. Ventilação mecânica, SDRA, possibilidade de precisar de bloqueio neuromuscular, com isso sedação agressiva, certamente entrando opioides nesse contexto. Posição prona, na maior parte do dia, sem chance de endoscopia digestiva para dieta pós-pilórica. E aí, como é que a gente vai nutrir? Qual vai ser o teu racional? Os obstáculos são muito grandes, como eu falei para você. Além disso, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com uma hipóxia importante do paciente, com uma hipercapnia muito importante, uma acidose muito importante, tudo isso são contraindicações para a nutrição enteral. Então a gente tolera, por exemplo, e toma muito cuidado também com a nutrição enteral relacionado a pacientes que não mantêm uma saturação muito boa, abaixo de 93%, 92%, porque segundo aquele último trabalho do New England Journal, daqueles grupos que tiveram uma oxigenação mais liberal, uma oxigenação mais restrita, o grupo restrito teve uma incidência muito maior de isquemia mesentérica. Então é uma outra preocupação junto com o paciente de coronavírus. Mas independente de qualquer coisa, eu acho que a nutrição enteral deve ser tentada, porque aparentemente para o paciente grave ela traz alguns benefícios. Reduzir a infecção, modular a resposta inflamatória, que nesses pacientes é importante, melhorar a trofismo intestinal, evitar a translocação bacteriana, que é tudo, como eu falei para você, uma inferência dos doentes graves naturalmente que a gente faz. Mas eu acho que esse vai ser um grande problema. Então, por exemplo, eu acho que a gente vai ter que fazer, na posição prona, as diretrizes da BRASP
são bastante interessantes. Quer dizer, você, antes de colocar o paciente na posição prona, se ele estiver recebendo nutrição enteral, você abre a sonda, drena esse estômago, coloca o paciente em posição prona, quer dizer, 2 horas antes você faz isso, coloca o paciente em posição prona, 1 hora, e começa a dar para ele uma dieta enteral trófica, 20 ml por hora, só para manter um trofismo intestinal durante o período da posição prona. E acho que esses pacientes graves não podem receber muito alimento mesmo nessa fase mais aguda da resposta inflamatória, então isso é uma coisa que me preocupa muito, a quantidade que eles recebem. A partir da primeira semana, sim, eu começo a me preocupar mais. Eu acho que nas disfunções gastrointestinais, eu acho que uma dieta semi-alimentar pode ajudar. Numa hipóxia relativa, uma dieta semi-alimentar pode, sei lá, digamos, exigir menos da circulação mesentérica. Eu acho que seria interessante isso. Não vejo nenhuma indicação para uma dieta imunológica, ou seja, que tenha um maior teor de óleo de peixe, por exemplo, como se fazia de óleo de borracha nesses pacientes. Não vejo nenhuma indicação para isso. E, na realidade, acho que a gente tem que ter uma certa liberalidade em prescrever nutrição parenteral suplementar ou exclusiva quando a nutrição enteral não for suficiente ou não for possível de qualquer forma. Mas esses pacientes também enfrentam o problema de uma hipervolemia. Esses pacientes que a gente tem internado no CIR agora, eu tenho visto eles diariamente, por exemplo, muitos deles têm restrição hídrica, estão tomando diurético, e eu não posso, por exemplo, dar liberalmente, por exemplo, nutrição parenteral para esses pacientes. Então, muitos deles estão recebendo glicose 50% por 24 horas, porque estão em jejum e não conseguem receber nutrição enteral. E eu estou ensaiando para entrar com uma nutrição parenteral, nem que seja em pequena quantidade, mas a volemia do paciente, de alguma forma, acaba sendo um obstáculo para isso também. Tá, e você falou das restrições de fazer muita dieta ou de alcançar a meta nesses primeiros dias. Qual a preferência? Para onde, o que vai te guiar na eleição da dieta? Caloria ou proteína? Na verdade, os estudos todos que apontam alguns para proteína, outros para caloria. Eu me preocuparia com as duas coisas. Eu me preocuparia em restringir caloria e proteína no primeiro momento. Restringir de que forma? Começar tipo com, sei lá, 15 calorias por quilo ou menos, 0,8 gramas de proteína por quilo por dia, ficar uns 3 dias assim e subir isso gradativamente de acordo com o quadro metabólico que eu possa inferir do paciente. Sim. Luciano, a gente já tem estimativa de tempo, você já comentou em tempo de ventilação mecânica 10 a 14 dias, mas a gente já tem estimativa de tempo de UTI, tempo de internação hospitalar nesses pacientes? Os tempos de internação eles são bem prolongados, né? Então, o tempo de ventilação mecânica mediano, né, mais ou menos 14 dias, e o tempo de internação hospitalar, terapia intensiva, 20, 25 dias, são doenças que cursam com um tempo longo. E mais importante, tem estudo mostrando que o shedding viral, que é a liberação de vírus por esses pacientes, né, analisado através de SWAB e tal, também é bastante prolongado, em média de 17 dias. Então, isso até, são pacientes que estão internados com quadro mais grave e tal, isso até faz a gente repensar talvez um pouco essa questão do tempo de isolamento, que tem sido preconizado 14 dias, e alguns estão até discutindo um tempo menor, um tempo de 10 dias, mas realmente é uma doença que tem um curso clínico bem prolongado, né? Então, a doença parece que tem duas fases, ela começa com os sintomas gripais, o paciente até tem uma melhora, é descrito muitas vezes isso, começa com sintomas gripais, ele melhora, e a partir do 5º dia começa a ter a dispneia, para aqueles que vão evoluir de forma grave, né? Começa a ter a dispneia, tem um retorno da doença, e aí eles evoluem com síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, aqueles que vão evoluir graves, né? Então, é uma doença com um curso clínico longo mesmo. Diferente de uma gripe comum, né? Tá. E, para finalizar, Paulo, esse é o cenário também, ou seja, a gente é mais conservador no início, principalmente no que tange a calorias nesses primeiros momentos da terapia intensiva, mas é um doente que vai ficar aí 1 mês no hospital. E a partir da 2ª semana, como é que você faz? Que a gente sabe dos pacientes graves, outros que a gente cuida na UTI, a partir da 2ª semana, aparentemente, você tem que começar já a se preocupar muito com uma terapia nutricional que seja bem efetiva, ou seja, que cubra a meta calórica desse paciente, que não vai poder fazer a calorimetria ainda, então baseado em fórmula de bolsa ou fórmula produtiva, e tentar atingir pelo menos 70%, 80% da meta calórica, e se possível 100% da meta proteica, em torno de 1,2 a 2, mas é uma média de 1,3 a 1,5 gramas por quilo por dia. Lembrar que, como essa epidemia é uma coisa muito disseminada, provavelmente vai estar em alguns lugares que eu não sei se todo mundo vai ter acesso a hemodiálise.
Então, não sei o que acontecerá com o paciente com insuficiência renal aguda, que começa a subir a ureia e ele não tem acesso a fazer uma hemodiálise como, sei lá, ele faria numa situação normal. Eu acho que nesses casos especificamente, eu restringiria a proteína até que ele pudesse ter acesso a diálise. E nos casos que tem acesso a diálise, não teria a carga proteica igual ou até mais alta quando começar a diálise, como a gente faz com qualquer paciente com insuficiência renal. Ok. Bom, muito obrigada por todas as informações que vocês deram, muito obrigada pelo tempo de vocês em estar com a gente aqui. A gente só pode agradecer, foi extremamente rica essa discussão e esse bate-papo. Obrigada, gente. Eu que Eu que agradeço. agradeço, Valéria, Paulo, prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos lutar contra essa doença aí. Exatamente. Vamos lutar nisso. Tchau.